vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Eu espero que até aqui vocês estejam gostando, estejam assimilando o conteúdo, fazendo os exercícios, lendo os PDFs. É importante aqui que vocês estejam acompanhando e fazendo a revisão, tá certo? Mas aqui a gente continua com essa aula na maior disposição e motivados para a aprovação de vocês, certo? Vamos lá, o que é o nosso tema dessa unidade? Atos administrativos. Antes de tudo, eu quero contar para vocês uma coisa. Ato é diferente de fato. Um fato, ele não depende da vontade de ninguém. Ele é um acontecimento que ocorre sem importância às vezes, né? Pode ter uma importância se for um fato administrativo, mas é que não tem uma manifestação de vontade de alguém. Uma árvore cai. Uma árvore caiu, não dependeu de força humana, apenas uma árvore caiu. Aconteceu, choveu. Isso é um fato. Esse fato não dependeu da vontade de ninguém, não houve uma manifestação de vontade. Ocorre que alguns fatos, eles podem até resbalar na esfera administrativa. Um fato que ele tenha uma consequência administrativa, ele vai ter uma importância dentro da administração. Porém, é importante a gente saber que aqui na nossa matéria a gente estuda ato administrativo. Por quê? Porque aqui tem uma manifestação de vontade, tem um fazer ou não fazer, dependendo do caso, da administração pública. Então, o ato administrativo, ele é um ato que alguém pratica em nome da administração pública. E quando vai praticar esse ato administrativo, ele não tem, assim, a anuência de um terceiro ou de um particular, não. É uma manifestação somente lá da administração pública. Então, dizemos que essa manifestação de vontade da administração pública, ela é uma manifestação unilateral. Por quê? Porque é a administração agindo. A administração é essa que age na esfera, muitas vezes, do particular. Interfere na esfera do particular. Então, o ato administrativo, ele é a manifestação de vontade unilateral da administração pública. Não tem a anuência do particular e o particular nem precisa o quê? Anuir quanto a isso. Então, eu trouxe aqui um conceito doutrinário, nós vamos olhar esse conceito, fazer a leitura desse conceito e desse conceito nós vamos extrair os elementos mais importantes para a gente poder encaixar melhor o que é esse ato administrativo. Bora lá! Ato administrativo, segundo Eli Lopes Meireles, toda manifestação unilateral da administração que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. O que acontece aqui, gente? O particular, ele sofre influência da administração pública. Qual é o poder que a administração atua lá na esfera de um particular? A gente viu isso lá na unidade de poderes, chama o poder de polícia, o poder que a administração tem de o quê? Entrar lá na esfera do particular, tá? Ela sai da administração, é extroverso, porque ela sai da administração e atua na esfera de um particular. Então, quando ela atua, ela pratica alguma coisa. Como ela manifesta a vontade dela? Ela manifesta a vontade dela através de ato administrativo. E aí, esses atos administrativos, eles precisam estar em lei, eles precisam estar revestidos de forma, eles precisam ter pessoas competentes praticando o ato? Sim, esses atos, eles possuem várias características ou elementos para que ele seja um ato válido. Então, até aqui, o que você precisa entender, ato administrativo é aquele pelo qual a administração pública manifesta a sua vontade. E essa manifestação de vontade é de forma unilateral, certo? Até aqui tudo bem? Então, vamos passar agora para os elementos do ato. Antes disso, gente, eu só quero colocar aqui o que é uma declaração unilateral. Essa declaração unilateral, ela não necessita de anuência. É apenas a manifestação de vontade de quem? Da administração.
O ato, então, ele é a declaração de vontade, é declaração unilateral, porque parte apenas da administração, não depende da vontade do administrado. Quer dizer que não depende de anuência, não depende de vontade, não depende de ele anuir, dele concordar, ele pode ou não concordar. O ato, ele se desfaz? Não, o ato, ele ainda permanece, mesmo contra a vontade desse administrado. Significa que um agente do Estado pratica ato que conterá a imposição de uma sanção, a constituição de um direito em direção a particular. Ele pode ser tanto de direito como um ato sancionatório, certo? Aqui, qual que é a finalidade, então, do ato administrativo? A finalidade desse ato administrativo sempre vai ser a finalidade pública. A administração pública, ao agir, ela não pode visar o interesse dela ou daquele agente que está agindo. A finalidade sempre tem que ser em benefício de toda a coletividade, o bem comum, e não o interesse próprio ou o interesse de uma específica categoria ou de uma específica repartição. Não, a administração, ela age em bem comum, na finalidade pública mesmo do ato. Qual é o regime jurídico do ato? O regime jurídico do ato é o regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico administrativo nós estudamos lá nos princípios implícitos também e tivemos uma unidade específica sobre ele. O que é o regime jurídico administrativo? É a junção da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Então, um ato público, ele é uma manifestação de vontade porque a administração possui interesse público e para que ela possa perseguir esse interesse público, ela tem o quê? Supremacia. Para que a administração consiga atingir essa finalidade pública, ela utiliza de prerrogativas, ela utiliza de superpoderes, ela utiliza de supremacia para que ela consiga administrar. E aí que ela manifesta essa vontade. E aí que ela manifesta essa vontade, inclusive de forma unilateral, sem a concordância ou anuência de um particular. E ela vai o quê? Interferir na esfera daquele particular. Mas ela quer, porque ela quer atingir a finalidade pública. Então está tudo interligado, essa matéria aqui, com a parte de princípios, com a parte de regime jurídico. Então o regime jurídico que segue o ato administrativo, em regra, ele é um regime jurídico público. Tem exceção? Sim. A administração pública, ela também pode ter atos de gestão. Atos de gestão são aqueles atos necessários para ela gerir a administração pública. Um exemplo, um contrato administrativo de aluguel. Aqui, gente, não vai ter essa supremacia fortemente aqui, não vai ter um regime de direito público. Aqui vai se aplicar um regime de direito privado. Por quê? Porque a administração não pode forçar alguém a alugar um prédio para ela. Ela vai contratar com aquele particular de forma, o quê? Bilateral. Ele precisa aceitar e ela precisa anuir e eles vão fazer esse contrato. Embora seja um contrato mais solene, vai ter que respeitar leis que lá na esfera do particular não precisa, mas aqui não quebra essa bilateralidade. O particular, ele precisa querer alugar aquele imóvel para a administração pública. Aqui tem uma bilateralidade. Aqui, o ato não vai ser ato administrativo, vai ser ato da administração. Não vai estar revestido de supremacia. Não sai da indisponibilidade do interesse público. Sempre vai ter o interesse público em jogo. Mas, inclusive, para ela alugar esse prédio, ela vai ter que demonstrar que é necessário, que ela tem interesse público. Porém, a supremacia não é punjante aqui, não é latente, não tem uma característica de supremacia. Porque não é um ato administrativo, é um ato da administração, é um ato de gestão. Então, tem a diferença entre ato administrativo e ato da administração. No ato administrativo, sim, tem todos os requisitos e elementos, inclusive a unilateralidade. Já no ato da administração, é um ato mais de gestão, não tem essa característica de unilateralidade, ele é bilateral, certo? Vamos para a próxima aqui? Tem no conceito, no material de vocês, fiquem tranquilos. E aí, sujeita-se o controle judicial? Gente,
Quando a gente pensa em controle judicial, a gente já pensa, nossa, será que não interfere lá nos poderes? Eu sei que você está pensando isso. Professora, você disse que o executivo, judiciário e legislativo, eles são independentes. A administração pública, geralmente, ela se encontra lá no executivo, embora tenha também direito administrativo nos outros poderes. Porém, é mais característico aqui do poder executivo. Gente, não é interferência de poder. Porque na própria Constituição Federal tem um princípio chamado inafastabilidade de jurisdição. Lá no artigo 5º tem essa inafastabilidade de jurisdição. O que diz esse princípio? Esse princípio diz que ao Poder Judiciário tudo se socorre. Se tiver alguma ilegalidade, se tiver lá algum particular que não concorda com aquele ato, ele vai poder levar para a esfera lá do Poder Judiciário. Porque nada se afasta do controle do Poder Judiciário. Porém, na análise lá do caso concreto, o que o Judiciário não pode fazer é analisar o mérito da questão, é analisar aquela questão que é de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública. Isso o Judiciário não pode interferir. O que o Judiciário faz aqui é uma análise da legalidade do ato, se ele está revestido da forma correta, tudo isso é de acordo com a lei. A administração pública, ela sim, pode agir de acordo com a conveniência e oportunidade dela. Só que isso não quer dizer que ela possa ser desproporcional, que ela possa ser irrazoável, que ela pode ir além da lei. Não, ela está amarrada aos princípios. Então aqui não anula esse controle do judiciário, porém tem que equilibrar para que esse controle não interfira no mérito da questão administrativa. Mas tem sim controle judicial, certo? Aqui, se você quiser anotar, eu coloquei aqui o artigo 5º que diz a inafastabilidade de jurisdição, esse princípio tão importante. Sabemos que a jurisdição é una e nada se afasta do Poder Judiciário, certo? Bom, ato administrativo e ato da administração. Aqui eu conceituei o que eu falei ali há pouco. Eu disse para vocês que a administração pública, ela pode praticar atos administrativos, que é o mais comum, os atos de império, o ato que ela pratica mesmo no intuito de administrar como um todo, e ela também pratica atos de gestão, que mais parecem com uma empresa mesmo, atos para gerir o negócio. Nesses atos de gestão, não são característicos os atos administrativos. Aqui são atos da administração, atos necessários para que a administração consiga mover todo esse mecanismo administrativo, porém sem interferir nesse ato de império dela, que ela tenha a supremacia, tá? Vamos dar uma lidinha aqui nesse conceito. Atos administrativos, então, é diferente de atos da administração. Atos praticados pela administração podem ser catalogados como ato de direito público e ato de direito privado, que são os bilaterais. Um exemplo, locação de imóvel. Ou atos administrativos e atos da administração. Os atos de direito público são os atos administrativos. São atos que ela atua com supremacia. São os atos que ela atua de maneira unilateral. Já que os atos que se encaixam lá de direito privado são os atos da administração. Ou seja, um ato bilateral, uma locação de imóvel. Aqui tem a diferença. Ou ainda atos típicos, porque é típico da administração praticar ato administrativo, lá seguindo o regime público. E os atípicos são os atos da administração, pois aplicam o regime de direito privado. Bom, agora chegamos nos elementos dos atos. Como eu estava falando, os atos administrativos, que é a manifestação de vontade unilateral da administração pública, ele não é um simples ato que a administração pode fazer de qualquer jeito. Ela tem que cumprir, e esses atos, cada ato, ele tem elementos dentro desse ato. Se tiver viciado algum desses elementos, vai ser perigoso para a administração. Esse ato ele vai ser invalidado. Em alguns casos, pode até haver a convalidação, que a gente vai ver mais para frente. Porém, a administração pública ela não pode deixar de observar o preenchimento dos requisitos lá previstos nos elementos. Por quê? Senão ela pode perder todo esse trabalho dela, desse ato administrativo, tá? Então, a gente vai agora olhar quais são esses elementos dos atos administrativos. Antes de tudo, eu queria dizer que tem um bisuzinho aqui. Os elementos do ato administrativo, eles formam um mnemônico, um bisuzinho aqui, que é o bizu confi for mob. Gente,
Esses são os elementos dos atos. Quais são os elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses são os elementos do ato administrativo. Não são complicados, porque cada nomezinho, ele é muito autoexplicativo. Só que na hora da prova, o seu avaliador, ele consegue fazer de um jeito que você confunde ali. Você sabe que é competência, você sabe que é motivo, você sabe que é objeto, mas aí você confunde. Então tem que estar muito bem consolidado na sua cabeça, certo? Primeiro elemento, competência. Bom, quando você vai fazer um concurso público, não tem lá a descrição do seu cargo? Você pega lá o edital e você vai ver qual vai ser a sua competência, qual vai ser a sua atribuição. Lá na descrição, ele é tratado no edital, mas pode ter certeza que tem uma lei amparando aquilo ali, uma lei falando, tratando daquela competência. A competência de um agente público, ela é toda desenhada, ela é toda delineada por uma lei. Então, a competência é o quê? A competência é a descrição do que pode ou não pode aquele agente administrativo fazer. Vamos ver um conceito aqui doutrinário. Competência é o poder atribuído ao agente público para a prática de seus atos administrativos. A competência resulta de quem? Da lei. E por ela é delimitada. Por quê? Por causa do princípio da legalidade. A administração só pode fazer aquilo que está na lei. Então, essa atribuição tem que ser delimitada pela lei. Se você praticar um ato que não é de sua competência, tem desvio de competência. Esse ato pode ser anulado. Tá? Esse ato, ele não está respeitando lá os elementos. Ele pode ser convalidado? Nós veremos que competência pode haver a convalidação. Porém, nem sempre se convalida o ato. Então, a sua competência tem que estar delineada na lei, certo? A competência, então, gente, ela é irrenunciável. Você não renuncia uma competência. Você acorda e fala assim, eu sou agente. E aí eu tenho uma função ali de analisar processos. Eu sou um agente judiciário, eu tô lá, sou um analista judiciário e eu tenho a competência de contraminutar processos, auxiliar o juiz. E aí eu acordo e falo assim, hoje eu não quero, eu renuncio à minha competência. Você pode fazer isso? Não, querido. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque a sua competência é irrenunciável. Você não pode acordar um belo dia, falar que está de saco cheio lá, e aí o que você faz se você está de saco cheio? Você pede exoneração. Mas renunciar a essa competência não pode, porque a sua competência é inerente ao exercício do seu cargo, e você não pode renunciá-la. Aqui, nós não falamos de renúncia. Tá? Professora, mas é aquele caso que a pessoa passa para outra. Isso é outro nome, não é renúncia. Porque a renúncia, ela não é temporária, a renúncia é permanente. Em alguns casos, temporariamente, pode haver o quê? Uma transferência de um servidor para outro, que é o que a gente vai ver. Aqui, gente, o agente público não pode recusar a competência que a lei lhe conferiu. Se a lei confere a competência para esse agente, ele não pode recusar, tá? Aqui eu trouxe o seguinte, a legalidade é a principal característica da competência. Por quê? Porque a competência é uma atribuição trazida pela lei. Então, a legalidade é uma característica da competência, estar na lei a sua competência. Outra coisa, irrevogável, não pode renunciar, não pode passar para ninguém. Só que tem exceções a essa transferência de competência. Por quê? Primeiro, o objeto aqui da delegação e da avocação é quando se passa parte da sua atribuição para alguém ou você pega parte da atribuição de alguém para você. Só que isso aqui, gente, é temporário, não é uma coisa permanente. E isso não é renúncia de competência, é apenas a atribuição que está sendo momentaneamente exercida, que era de A por B. A avocação é quando você pega a competência de alguém. A Andréia aqui, ela tem uma competência X, que ela vai lá e está executando aquela tarefa dela, e eu vou lá e falo assim, não, Andréia, daqui que eu vou pegar momentaneamente o seu trabalho e vou executar para você. Isso eu estou avocando para minha competência, que é dela. Ela não perde aquela atribuição, ela não perde aquela competência. Momentaneamente eu estou executando aquilo, certo? Isso é avocar, pegar. Agora, delegar é diferente.
A delegação é quando você passa a atribuição para alguém. Eu tenho a atribuição de gravar aulas. Eu venho aqui e preparo meu material. Eu tenho que gravar aula, preparar o material. E aí eu estou meio sem tempo, eu delego para minha colega, você pode preparar esse material para mim momentaneamente? Quer dizer que eu abri mão da minha competência? Não. Momentaneamente eu estou atribuindo a terceiro, para outra pessoa do serviço aqui dentro da casa, para fazer esse material para mim. Eu não estou abrindo mão de nada, eu estou apenas delegando momentaneamente. Isso acontece em repartições? Sim. Às vezes aquele servidor está com excesso de atribuições e um outro servidor, percebendo isso, que é de sua superior hierarquia ou de hierarquia, a mesma hierarquia, vai lá e fala assim: olha, eu vou te ajudar, ou você me ajuda aqui. Isso é delegar e avocar. A avocação, você só pode pegar essa atribuição de uma pessoa que é de hierarquia inferior de você. Agora, delegação, você pode fazer para uma pessoa de mesma hierarquia e de inferior hierarquia também. Aquele servidor tá cheio de trabalho, aí ele vira pro colega dele e fala assim: você pode pegar um pouco aqui meus processos? Momentaneamente, eu estou delegando aquela atribuição para ele. Momentaneamente, sim, ok, pode. O que não pode é você abrir mão. Não quero mais fazer processo aqui. Isso não pode acontecer, certo? Então, delegar é quando você vai lá e delega, passa para alguém parte da sua atribuição, e a avocação é quando você puxa de alguém. Professor, eu posso delegar e avocar todas as minhas funções? Não. Existem aqui proibições, vedações de delegação, tá? Quais são eles? Casos de edição de ato de caráter normativo, decisão de recurso e matéria de competência exclusiva daquele órgão ou daquela autoridade. Aqui tem um bisuzinho, gente. Não pode delegar cenoura. Olha a cenourinha aqui, super feliz. Cenoura por quê? Normativo, caráter normativo, recurso administrativo e competência exclusiva. E isso não pode haver a delegação. Por quê, professora? Porque está na lei. Que lei? 9784. Não, lá tem essa vedação. Então, é uma vedação legal. Não se pode avocar, não pode delegar isso. Certo? Finalidade. Próximo elemento. O que é uma finalidade? É o que ela almeja com aquilo. Ela quem, gente? A administração pública. É o resultado que ela está perseguindo. A finalidade, então, é o para que ela quer fazer aquilo. Olha só, finalidade é o resultado em que a administração pretende alcançar com o ato administrativo. A finalidade tem a característica apresentar-se como reflexo da legalidade, tendo em vista que o ato administrativo deve sempre ser produzido de acordo com a previsão explícita ou tácita da lei. Então, tem que estar previsto numa lei a prática daquele ato, a finalidade daquele ato. Lembrando, gente, que não se confunde com a finalidade pública. A finalidade pública é o bem maior da administração pública. Ela pode ter uma finalidade específica de alcance daquele ato. Isso é a finalidade, esse é o elemento aqui do ato administrativo. Forma, próximo elemento do ato administrativo. Forma é o jeito, é como o ato vai se revestir. Como ele vai ser o quê? Praticado, escrito, por gesto, por sinal, por um contrato. É como se reveste aquele ato. A gente diz que aqui no ato administrativo, a regra é a forma escrita, porque é a forma mais formal. A administração, ela é formal. Só que isso quer dizer que não existe ato administrativo que não seja escrito? Lógico que existe um sinal de trânsito, é um ato administrativo. Um agente de trânsito mandando você parar é um ato administrativo. Gestos, sinais e placas também podem revestir atos administrativos. Embora a regra seja que o ato administrativo seja de forma escrita, isso não obsta de que esse ato administrativo seja através de sinais, seja através de uma placa, seja através de um gesto de um agente. Então aqui a regra é escrita, mas tem exceções de regra escrita, certo? Motivo. Motivo é o pressuposto de fato e de direito que justifica, é o porquê daquele ato. Gente, o motivo, ele gera a motivação do ato, só que motivo e motivação são coisas diferentes. O motivo é o que justifica a prática daquele ato.
E a motivação não, a motivação é a explicação daquilo. Só que aqui na administração pública, a regra sim é que os atos eles sejam motivados. Só que existem atos que não necessitam de motivação. Um exemplo é o cargo comissionado. O cargo comissionado ele é de livre exoneração, livre nomeação e livre exoneração. Você não precisa, quando exonera um cargo comissionado, explicar o porquê que você está exonerando. Porém, a partir do momento que você motiva, está vinculado à prática daquele ato. Tem que ser o quê? Coerente, tem que ser entrelaçado. Se você exonera um servidor comissionado porque você fala que aquele cargo não tem mais necessidade de ser exercido e no dia posterior você nomeia outro servidor, o seu motivo já está viciado. Então aqui, embora o motivo ele não esteja presente em todos os atos, a partir do momento que eu motivo, que eu esclareço, que eu faço a motivação, ele já está interligado. Então, segundo a doutrina, o conceito é pressuposto de fato e de direito que justifica a prática daquele ato, a lei pode ou não determinar expressamente os motivos. Ou significa que esse elemento, ao contrário dos anteriores, pode ser vinculado ou discricionário. Como eu disse, motivo e motivação são diferentes. Motivação é a justificação, a explicação das razões que são o motivo, que levaram o agente público a praticar o ato administrativo. Então, entenda, o motivo é o porquê que ele está praticando aquele ato. O que ele pretende ali, a justificativa que ele pretende dar. A motivação é quando ele justifica esse ato, certo? Próximo elemento, objeto. Vamos dar uma lidinha nesse conceito. Objeto é o efeito imediato decorrente do ato administrativo que corresponde ao efeito prático pretendido com a edição do ato administrativo ou a modificação por ele trazida ao ordenamento. É aquilo, gente, que o ato produz. Esse é o objeto, é o que ele produz. Aqui eu trouxe um quadrinho dos nossos elementos aqui do ato, que são a mesma coisa que requisitos, tá? Elemento e requisito. Confiformob, competência, elemento vinculado. Finalidade, elemento vinculado. Forma, elemento vinculado. Motivo, vinculado ao discricionário. Lembra que eu falei que pode ou não, em alguns casos, não é necessário que expresse esse motivo. Elemento vinculado ou discricionário. Aqui, competência admite a delegação e a vocação nas hipóteses da lei, porque a regra é não fazer isso, mas nas hipóteses da lei é permitido. E esse foi o nosso quadrinho aqui desses elementos. Então, nós ficamos por aqui com os elementos do ato administrativo. Eu espero vocês na próxima unidade de ensino e eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou amando estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima!